Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui nas noites de terça-feira, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Agradecemos aos nossos web ouvintes que estão sempre também conosco a nos ajudar. E como a gente sempre fala, hoje, novamente, temos um assunto que é muito interessante. Vamos falar de iridologia. E com o nosso convidado hoje, o senhor João Henrique Pradella. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui com mais um assunto, né? Porque a frase que nós chamamos é: os olhos são de fato as janelas da nossa alma, né? Essa pergunta eu acho que vai perdurar, né? Essa pergunta é forte. É muito forte, é forte. Né? Mas para começar, João, por favor, o que é iridologia? Explica para nós. Iridologia, então assim, a iridologia tem uma definição muito simples, muito simples. A iridologia é uma ciência que estuda os sinais contidos nas fibras da íris. Esses sinais são colorações, manchinhas, as fibras em relevo, espaçamento nas fibras. Então tem vários sinais ali nas fibras da íris, que é a parte colorida do olho. Isso é importante falar, né? Porque perfeito. O olho tem várias, digamos assim, tem várias partes. E a iridologia estuda a íris, que é a parte colorida do olho, né? Então no olho tem, por exemplo, a esclera, que é a parte branca, e tem a parte colorida, que é onde que a gente faz esse estudo da iridologia. Então é uma ciência que estuda os sinais contidos nas fibras da íris para estudar o estado funcional daquele corpo. Perfeito. Ou seja, através dos sinais que estão ali na íris, eu consigo correlacionar com uma área reflexa no corpo. Okay? Então tem lá determinada região da íris onde está localizado o fígado. Tem determinada região da íris onde está localizada os rins. E assim vai, todo o corpo tá na íris, né? Tá na íris. Então a íris é um mapa. Eu ia dizer isso, a íris é um mapa. É um mapa, exato. Então já tem predeterminados locais onde cada órgão se localiza, e aí a partir do que tu identifica ali, espaçamento, relevo, mancha, coisa assim, tu vai relacionar com o órgão. Vou correlacionar com o órgão, exatamente. Já tem mapas, tem um mapa iridológico, tem um mapa orgânico, que é o que mais a gente utiliza, que se relaciona com a parte física do órgão. Tem um mapa comportamental, onde que tem estudos sobre comportamentos, personalidades, enfim, emoções, né, que a pessoa tem mais forte dentro dela e que muitas vezes pode ser que esteja atrapalhando. Então existem vários mapas da iridologia, mas o mais que a gente estuda na prática clínica mesmo é o mapa orgânico, né, esse que tem os órgãos, e a gente vai ver ali as principais predisposições e também o estado funcional do organismo. O que é o estado funcional do organismo, para que as pessoas possam entender? É ver como os órgãos estão funcionando. Então a gente falava aqui antes de começar o programa, por exemplo, a íris não faz diagnóstico. Não faz diagnóstico. Porque eu não posso olhar para a íris de uma pessoa e dar um diagnóstico de uma doença. Não posso fazer isso. Porque isso é uma palavra médica e quem faz o diagnóstico é o médico. Através dos exames de imagem, exames de sangue. Mas com a iridologia a gente consegue analisar o estado funcional dos órgãos. Então eu posso olhar lá na íris da pessoa e, de acordo com os sinais contidos ali, ver se aquele órgão em questão está funcionando em hipoatividade, ou seja, ele está lento, dependendo da cor se ele está intoxicado, dependendo da cor se ele está funcionando em hiperatividade, que também não é bom. Também não é bom, porque uma pessoa que trabalha demais cansa, não é assim? Exato. Então o órgão vai trabalhar demais, quanto tempo ele vai aguentar em hiperatividade? Então chega uma hora que ele está em hiper, se não corrige isso, chega uma hora que ele vai para hipo, ou seja, cansa. Vai descansar e aí começa a ter mais sintomas. Então a iridologia... Interessante que tu falou nessa questão comportamental, né? Porque algumas doenças tu só vai ter o diagnóstico quando teu órgão já estiver pedindo arrego ali, né? Mas na questão de comportamental, às vezes a pessoa se estressa muito, não tem uma digestão boa, daqui a pouco num diagnóstico médico ainda tu não tem uma doença. Mas nessa questão comportamental, ela pode ser também como é que eu vou dizer? Pode ser um aviso ali, Tem uma correlação daqui a pouco. Um aviso, tem uma correlação, exatamente, porque o comportamento, a emoção da pessoa, se a pessoa não corrigir,
tem grandes chances de em alguma fase da vida aquilo dar um reflexo no corpo. Às vezes de forma sintomática, como sintomas, muitas vezes que não incomodam muito, mas às vezes se plasma ali com o tempo numa doença, em condições mais severas mesmo, né? Mas mais quando severas. você localiza, digamos assim, faz uma análise da íris do cidadão lá e localizou um problema, qualquer órgão que fosse, você não pode dar o diagnóstico, mas qual é que é a ação para evitar que isso continue crescendo? Não, muito interessante a pergunta. Então, o que a gente faz? Quando a gente vê que algum órgão precisa de um suporte, a gente vai fazer o que faz os tratamentos naturais, a gente dá o suporte para o órgão. Porque nesse meio natural, né, nesse meio dos terapeutas, enfim, dos naturopatas, a gente trata o doente, né, e não a doença. Então, se a pessoa está lá com o fígado, que a gente vê que precisa de um suporte, e aí a pessoa já tem sintomas, às vezes de estufamento, já tem má digestão, enjoo, ou seja, a gente já sabe que o fígado precisa de um suporte. Certo. E o tratamento da naturopatia ela é restaurar o fígado. Restaurar o fígado. Independente se ali está toxina, se está gorduroso, enfim. Claro que se uma pessoa vem para consulta com um diagnóstico já, sabendo o que ela quer tratar, ela já tem um diagnóstico médico Pré-estabelecido, ó, eu quero... pré-estabelecido, nossa, isso como tratamento natural facilita. E como iridologia, a gente vai buscar a causa. A causa. Perfeito, porque Buscar assim, a causa. aí vem um ponto que eu queria tocar, né? Porque o João, ele, além de, né, ser iridologista, né, ele é terapeuta holístico, né, como tu falou, né, é formado em iridologia e tem uma formação também em fitoterapia, homeopatia e florais, né, como tu bem colocou, né? E aí tu faz essa correlação, né, quando tu faz a tua análise, é isso, né? Quando tu faz o exame da íris, né, para fazer a questão do medicamento, vamos dizer assim, ou uma ajuda com esses, né, Claro, com medicamentos. essas ferramentas que a gente tem. Então a iridologia é uma forma de análise, né? Uma forma de análise do corpo, da saúde, do estado funcional dos órgãos. As predisposições, inclusive, com a iridologia se pode chegar antes. Se pode chegar antes, porque a íris ela mostra os órgãos mais frágeis daquela pessoa. Então a gente, olhando para a íris da pessoa, a gente já tem uma ideia, mesmo que ela não tenha nada, a gente já tem uma ideia de que se ela não cuidar, aonde que a corda vai estourar. Entendi, uma predisposição para acontecer. Ela já tem uma predisposição. Toda pessoa, por mais saúde que tenha, tem ali seus órgãos frágeis. Algumas mais frágeis, outras menos frágeis. Cada pessoa é uma. Mas com a iridologia a gente já chega antes e a gente já sabe aonde que a corda vai estourar. Se a pessoa não tem, por exemplo, uma boa alimentação, não tem um bom gerenciamento do estresse, das emoções, água, exercício, vai chegar uma hora que vai estourar. E a iridologia já dá esse caminho. A iridologia mostra o caminho, é o mapa. Perfeito. Mostra o caminho. Tem uma coisa interessante que eu queria falar, que é justamente como surgiu a iridologia, para que o pessoal que está em casa possa entender. Tá? A iridologia, a gente acredita, eu acredito, tá? Que a iridologia é muito antiga. Tá? Muito antiga. Tá? Muito antiga. Assim como a consulta através da palma das mãos, a consulta através dos pés. Tá? Mas se tem registros ali, em torno de 1800 e pouco, quando um cidadão, até então húngaro, chamado Dr. Ignatz, ele tinha 10 anos de idade, ele estava em casa brincando com uma coruja que ele tinha, e a coruja arranhou ele. E eu acho que naquela hora ele fez um movimento para se defender, e ele machucou a perna da coruja. Quebrou a perna da coruja. E ele viu que naquele momento ficou impresso, fez um risco. Como se fosse o olho um relógio. Tá? 12 horas, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Na marca das 6 horas ali do relógio, do olho, fez um risco. E aquilo chamou muita atenção para ele. Muita atenção. E ele foi tratando aquela coruja, curando ela, e ele via que aquele sinal ia diminuindo. Aquele sinal ia diminuindo. Porque aquele sinal estava justamente na região das pernas. Ou seja, agora todo mundo já sabe. Sim. Às 6 horas, na íris, a região das pernas. Olho direito, perna direita. Olho esquerdo, perna esquerda. E todo mundo já sabe que está a região das pernas. Não é difícil. Então ele foi tratando. Mais tarde, esse mesmo cidadão, ele foi estudar medicina. Não por causa da iridologia em si, mas porque ele queria ajudar a mãe dele que estava doente. Então ele foi estudar a medicina e ele ficou num hospital escolar, que se fala, um hospital desses que eu acho que faz estágio, enfim, né? E na área de cirurgias, enfim. E ali ele foi fazendo as análises dele.
da íris, como a pessoa chegava, ele via na íris, passava pelo tratamento, enfim, fazia cirurgia, o que mudava na íris. Então esse cidadão húngaro, ele foi fazendo o primeiro mapa, e como médico, enfim, né, publicou isso, levou para a Alemanha, e aí da Alemanha se nasceu uma grande vertente, que a gente, praticamente uma grande quantidade de iridólogos utiliza muito dessa vertente alemã. Muito dessa vertente alemã. Muito dessa vertente alemã, que é muito forte. Tem outras, mas essa é muito forte. Então ali começou, e depois em 1900 teve um outro nutricionista americano daí, chamado Bernard James, que ele pegou esse mapa, começou a fazer mais estudos em cima, inclusive nutricionista ele é, mais estudos em cima, e ele, como é que eu posso explicar, ele preencheu o mapa com uma riqueza maior de detalhes, dando uma localização mais exata de cada órgão, e outros sinais que ele foi descobrindo. Então hoje o mapa que se utiliza no Brasil, geralmente é esse mapa do Bernard James. Perfeito. Interessante, olha, essa questão de como a gente traz aqui assuntos, né, João, aqui para o programa, de situações, terapias que às vezes não são muito conhecidas e divulgadas. A iridologia, eu te confesso, eu já conhecia, já tinha ouvido falar, não tinha conhecimento na íntegra, como tu está bem colocando, né? Mas existem situações que a gente se propôs aqui, né, a trazer no programa, né, que não são muito conhecidas na nossa região, na nossa comunidade, né, e que vem fazendo a diferença, o público vai analisando, vai entendendo, né? Mas a questão da iridologia, se ouvia falar, se ouve, né? Mas não se tem esse conhecimento técnico. Olha, como é que funciona? Depois a gente vai entrar, né, na questão como é que trata, como é que eu... Né? Claro. Mas é para a gente entender como ela é, como foi criada, no que ela se baseia, né, Cláudia? Conta para nós, a curiosidade nata, né? Conta para nós. A análise, tu já passou ali mais ou menos por cima de como funciona, mas eu sei que existem características específicas que já se pode prever a partir da cor da íris. E a grande maioria é castanho, né? Castanho. Então, já essas pessoas que têm olhos castanhos têm determinadas características específicas que podem ou não se manifestar, depender também da própria situação da pessoa. Mas as que têm azul tem outra coisa, as que têm mais esverdeado é outra coisa. Tu pode entrar nesse campo para nós? Claro, isso justamente vem da vertente alemã, que a gente falava. Vem da vertente alemã. Então, pela cor do olho, a gente já tem uma ideia dos órgãos mais frágeis. Na iridologia a gente chama de órgãos de choque, que são os órgãos mais frágeis. É o órgão de choque, é aquele que vai receber a pancada se a pessoa não gerenciar bem a sua vida. Então, vamos lá. Por exemplo, cor castanha, a gente chama na iridologia de íris hematogênica, que se relaciona muito à corrente sanguínea. Então, as pessoas que têm o olho castanho, elas têm como órgão de choque o sistema cardiocirculatório. Então são pessoas... E eu não estou dizendo com isso que a pessoa de olho azul não pode ter problema, tá? Para ficar claro. Perfeito. Porque assim, aqui a gente está fazendo o macro. O que é o macro? O macro é o geral. Mas quando a gente chega lá na íris, tira a foto, analisa, a gente vai para o micro, que é analisar a individualidade. Perfeito. Mas a pessoa de olho castanho, ela tem já uma predisposição, uma propensão ao sistema cardiocirculatório. Muitas vezes são pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, à hipertensão, ou anemia, colesterol, triglicerídeos, tá? Então tudo que envolve esse sistema cardiocirculatório. Hemato, né? Já diz hematógeno, vem de hemato, vem de sangue. Então tudo que envolve isso que está relacionado com o sangue, tá? Esse é a íris castanha, íris marrom. Então, no caso, se ela tiver uma problemática na vida, algum caso de estresse, ou enfim, alguma situação, o primeiro a ser impactado é esse sistema, em geral. Provavelmente, falando de forma geral, né? sim. Falando de forma geral, sim. O primeiro a ser impactado é esse sistema. Então, hematógena, fígado e sistema cardiocirculatório. Fígado e sistema cardiocirculatório. Então, o primeiro a ser impactado são esses sistemas, como você colocou. Vou ter que fazer uns exames, então. Eu acho, já começa. Mas o que me chamou a atenção, quando você colocou sobre o cidadão que tinha uma coruja e no movimentar ela quebrou a perna dela e fez esse sinal no olho, quer dizer que
Foi uma atitude maldosa, por isso ficou essa marca? Não, o que acontece que foi... Por que ficou essa marca? Foi um instinto, eu entendi a tua pergunta. O instinto dele, eu acho que quando a coruja aranhou, ele foi se defender e acabou quebrando sem querer a perna da coruja. Então essa é muito interessante a tua pergunta, porque como o sinal fica gravado no olho? É via sistema nervoso. Via sistema nervoso, porque o olho está ligado com o cérebro, é uma extensão do cérebro, e ele está ligado com todo o corpo via sistema nervoso. Então dá alguma contusão, algum machucado em algum órgão, isso vai para o sistema... Foi forte, chamou muita atenção para ele. Claro, vai para o sistema nervoso e o sistema nervoso faz com que imprime o sinal ali na íris. Então, as fibras nervosas, né? Continuando a analogia agora das cores aí, vamos ver. Tu tá interessado em chegar na tua. Então agora tu vai pra outra, deixa azul por último. A minha deixa por último. Mas é interessante isso que tu falou, porque o pessoal que está nos ouvindo com certeza também quer saber, porque o Ali já despertou, ele já disse, eu vou ter que ir, né, Mas, por exemplo, o olho verde, só por curiosidade, a gente dá uma passada brevemente. Então, não precisa ser brevemente, pode aprofundar. Pode aprofundar. Veja bem. Cor dos campos da minha terra. O olho azul e o olho verde, tá? Dependendo do formato. O olho verde tem um tipo de olho que é misto, que ele é verde com... É a mistura de dois, já diz misto. E tem o olho verde, tá? E o olho azul. O olho azul e o verde praticamente seguem ali uma linha, né? A gente chama de íris linfática. Uma íris linfática, que já diz o nome, a principal predisposição é no sistema linfático. Sistema linfático. E o sistema linfático ele é um órgão do sistema imunológico. Um órgão do sistema imunológico. Então, muitas vezes, essas pessoas têm uma predisposição a inflamações, mais predispostas a que tipo de inflamação? A arenite, sinusite, bronquite... Tudo com it. Tudo com it, as ites, artrite, inclusive, né? A gente pega muitas pessoas de olhos azuis que tem muita queixa de dores nas articulações, tá? Por causa de artrite, desgaste, enfim, uma inflamação das articulações. O olho verde também, muitas vezes, uma das queixas que muito chega até nós é a grande presença de muco, né? Que tranca essa região aqui, daí que surge a sinusite, a arenite, enfim, dá todas essas alergias. Então se relaciona com as inflamações, com o sistema imunológico, tá? Com o sistema imunológico, sistema linfático. Geralmente as pessoas de olho azul, elas também têm bastante retenção de líquidos, Então chega muitas pessoas com a íris azul que reclamam lá que a perna está inchada, que o pé está inchado, e isso vai causar na pessoa má circulação. Isso vai causar na pessoa uma má circulação, por causa dessa retenção de líquidos. Então são predisposições, claro, tem a predisposição, mas daí quando a gente tira a foto, vai lá no mapa e vê, porque a íris é linfática, por exemplo, olho azul, linfática. Mas quando a gente tira a foto, a gente vai lá ver como está no mapa o sistema linfático da pessoa. Porque se é uma íris linfática e na foto da íris está o sistema linfático marcado também, são dois sinais, entende? Sim. Então isso já... Tem a predisposição da cor e mais uma mapinha lá mostrando isso. E mais uma mapinha mostrando. Então aí já acende um alerta a mais. Quer dizer que para o teu trabalho, a íris é o GPS. Ali é o caminho. A íris é o GPS, é o caminho. É muito interessante porque a íris é um mapa, ela mostra o caminho. Ela mostra o caminho. E a fitoterapia, a homeopatia vai mostrar o que eu preciso para resolver, né, esse caminho, esse quadro, para harmonizar aquele corpo. Desde a esfera física, comportamental, emocional, enfim, né? Porque com essas ferramentas, fitoterapia, florais, homeopatia, se pode englobar uma grande área aí nos tratamentos. Mas a íris é o caminho, né? Tem uma coisa muito interessante que a íris é o caminho, eu falei antes que ela mostra a causa. Veja bem, às vezes uma pessoa tem hipertensão, aí a gente olha lá e está marcado a região cardíaca na íris, e está marcado os rins. E ali está a causa, porque tem uma grande relação dos rins com a hipertensão, uma grande relação. Mas muitas vezes a gente tira a foto da íris, está marcado a região cardíaca, mas não está marcado os rins. Está marcado uma outra região do cérebro psicológico que é de muita tensão emocional. Perfeito. Vê como o tratamento ele tem uma variedade. Através da íris a gente pode chegar nessa causa para fornecer o tratamento mais adequado. Para reduzir essa hipertensão arterial.
E tem uma íris também, né, continuando aqui a saga das cores. Tem uma íris também que é a íris misto biliar, que é a mistura do verde do azul, o verde com o castanho, né? Então mistura ali duas cores. Geralmente na região mais próxima da esclera é verde e na região mais próxima da pupila é mais marrom, é mais mel, é mais castanho. Então essa íris é mista biliar, mistura as duas. Quem tem a íris mista biliar, essa pessoa tem uma predisposição forte, fígado, vesícula e pâncreas. Fígado, vesícula e pâncreas, problemas digestivos. Dificilmente eu tenho pegado pessoas de íris misto biliar sem queixas nos problemas digestivos. Sem queixas. Muitas queixas, inclusive. Geralmente elas me procuram por causa de problemas digestivos. Aí a gente vai lá e vê como é que está a área do fígado, como é que está a área do pâncreas, e aí a gente faz uma análise mais profunda, mais criteriosa para ver realmente, né, como está. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu falou sobre a foto que tira. Como que tu faz essa foto? Tu tem um aparelho específico? Como é que funciona isso? Claro. A gente tem um aparelho que a gente acopla aqui na câmera do celular. Se chama iridofoto, que é uma lente de aumento, que é muito simples. A pessoa sentada, a gente posiciona o aparelho ali e justamente tira a foto e pega essa foto da íris com riqueza de detalhes, né? Porque ali tem uma iluminação específica, vai focar bem no olho e dá essa riqueza de detalhes. Perfeito. E como que faz se eu precisar fazer, por exemplo, atendimento à distância? Dá pra fazer ou não dá pra fazer? Dá pra fazer também atendimento à distância, claro. Tem como fazer. Vai lá, explica, que eu fiquei curioso agora. Calma, deixa ele falar nas perguntas aqui. Tem como fazer atendimento à distância. Não é difícil também. Inclusive, quando eu comecei a estudar em 2021, a gente já pegava o celular, uma lanterninha de luz branca, perfeito. Bota aqui do lado, né, de uma forma que ilumine a parte colorida do olho, e com a câmera alguém vai posicionar ali a câmera do celular mesmo, sem aparelho nenhum, só a câmera do celular, vai dar zoom na parte colorida do olho e vai tirar foto. É muito simples, é só não pegar reflexo de janela e a câmera do celular está bem limpinha, que consegue focar bem e dá para fazer uma análise online, fazer bem tranquilo. Se a pessoa tirar a foto em casa, dá para fazer bem tranquilo. Interessante, né? Bem tranquilo. Tu não falou aí dos olhos pretos ainda, né? Olhos pretos é castanho. castanho. E quando a pessoa não sabe que cor que é o olho dela, ela disse que não tem uma cor específica. Sabe que uma vez uma pessoa olhou pra cor do meu olho e disse assim: nossa, teu olho é igual ao meu, a gente tem cor de cuspe de chimarrão. Eu disse: minha filha, que nome de cor é essa? Essa não te quer dizer. Essa cor eu não conhecia. Ela me ofendeu. Eu só não me ofendi muito porque eu gosto de chimarrão. Que tem algumas variações do verde, algumas variações do castanho, né? Mas se enquadram dentro dessas cores, verde, azul, castanho. Tipo âmbar. Âmbar, tem né? variações. Mas é interessante essa questão que tu comentou de poder tirar foto em casa com o celular, porque, como eu falei, depois tu vai deixar o teu contato e alguém vai ligar para ti e, eu quero fazer uma consulta contigo, João, beleza, tiro aqui, mando para você, aí você, em cima daquela, faz a análise, né, e consegue fazer online. Isso, a gente faz a análise e a gente marca uma reunião online, coloca lá em forma de slide, enfim, a foto e apresenta para a pessoa tudo que a gente viu ali através da íris, as principais predisposições. Perfeito. Então a gente utiliza muito, tanto a iridologia como vertente alemã, dessa parte orgânica das predisposições, e a gente também utiliza muito essa parte do Dr. Bernard Jensen, porque ele introduziu ali a iridologia, essa parte comportamental. Então tem sinais específicos no olho que vão revelar a parte comportamental da pessoa. E isso também dá para analisar de forma macro, assim, de forma geral. Tem olhos que são bem castanhos, as fibras bem compactas, tá? E que as fibras são bem compactas, não tem aberturas. Geralmente são pessoas mais intelectuais, mais analíticas, mais observadoras. Olha que interessante isso. Ou pessoas que têm bastante manchinhas nos olhos. Já viram aqueles olhos que têm bastante manchinhas? A gente chama de psoras na iridologia. Então isso mostra algumas características comportamentais da pessoa. Uma pessoa mais fechada, muitas vezes, mais analítica, mais observadora, claro, falando de modo geral. Perfeito. Tem íris, por exemplo, a íris azul, a íris verde. A gente consegue ver as fibras da íris. As fibras, né? A fibra branca.
É como se fosse uma corrente, assim, várias fibrazinhas, dá pra ver bem. Às vezes na castanha não dá pra ver, porque as fibras, às vezes, da castanha são bem compactas. E aí na íris azul, verde, já dá pra ver essas fibras. Então essa pessoa que tem essa íris corrente, esse perfil comportamental, geralmente é uma pessoa que gosta muito de ajudar as outras. Deve ser eu. Tem muita empatia. Tem muita empatia. É uma pessoa que está sempre predisposta a ajudar. Quer dizer, quando a gente diz que olha nos olhos, tem bastante olha sentido. Olha aqui, enxerga. Tô vendo que eu ajudando alguém ali já. É mais ou menos isso, né? Que é ver bem no teu olho, né? Olha que interessante essa analogia de se fazer os olhos. O sertanejo falava de olhar nos olhos, mas não sabia que era tão profundo. Tão profundo. Tão técnico. Tem muita informação nos olhos. Tem muita informação nos olhos. Então a gente sabe, por exemplo, essa íris. E aí tem as predisposições, né, que o Alexandre falava, as predisposições, o comportamento da pessoa muitas vezes vai gerar uma predisposição a ela ter tal sintoma. Certo. Por exemplo, a íris que a pessoa ajuda muito. Qual que é a queixa dessas pessoas geralmente no consultório, na parte comportamental? Que elas não conseguem dizer que não. Eu tenho dificuldade de dizer que não. Então a pessoa ajuda todo mundo, mas tem dificuldade de dizer que não. Isso gera o quê? Um conflito. Ela não ajuda ela mesma. Ela não ajuda ela mesma. Ajuda todo mundo e esquece dela mesma. Isso gera um conflito. Por quê? Porque a pessoa quer ajudar, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem coisas que ela não concorda, gostaria que não fossem daquele jeito, mas ela não consegue falar e ajuda porque ela tem essa sensibilidade. E isso gera um conflito. Então essa pessoa acaba se sobrecarregando. Certo. Aí sobrecarrega o sistema imunológico, dá retenção de líquido, porque é uma pessoa que retém muito. Então tem a parte comportamental. E é interessante isso, porque tanto essa vertente alemã que a gente citava, como essa parte comportamental, uma não anula a outra. Perfeito. Elas se complementam. São ferramentas que a gente tem ali para a gente aplicar no consultório para ter uma análise mais fidedigna. Para chegar numa análise mais fiel do que é aquele corpo, do que aquele corpo precisa e do que aquela pessoa precisa aprender. Porque às vezes nunca falaram para aquela pessoa, olha, você tem que resolver esse conflito, porque se você não consegue dizer que não, isso também é um problema. Ajudar as outras pessoas não é um problema. Mas aí chegou num ponto muito interessante, João, porque assim, ó, às vezes tu vai no médico, né, seja ele qual for, né, que nos atende, e tu tem uma dor de estômago, né, vou chutar um exemplo, e ele te dá um remédio. Quer dizer, curou naquele momento a tua dor de estômago. Mas a pergunta é, por que eu tenho dor de estômago? Por que eu tenho dor de estômago? Por que eu tenho dor de estômago? Onde é que está a origem dessa dor de estômago? Porque ela se repete, daqui a 2, 3 meses eu vou ter dor de estômago de novo. Aí eu volto no médico e me dá de novo lá um remédio. Nessa questão, como tu bem trata da ideologia, tu vai lá na causa para entender por que eu estou tendo dor de estômago. Claro. Exatamente, a gente vai investigar a causa. Geralmente o que a gente encontra é quando a pessoa tem muitos problemas de estômago, gastro. Geralmente a pessoa tem um sistema nervoso que está muito... Ou a pessoa está passando por uma fase muito ansiosa, muito estresse, ou a pessoa está buscando uma saída para alguma coisa, ou ela não aceita alguma coisa que aconteceu, sabe? Através da íris a gente consegue ver alguns sinais que nos dão um indicativo do que está acontecendo no sistema nervoso da pessoa, para que a gente possa chegar nisso que justamente é a causa. E aí tu observou o olhinho da pessoa no início, fez o tratamento, e no final tu faz de novo a verificação. E aí tu observa que o olho da pessoa muda, então. As marquinhas, se as ela coisinhas. Mudar? Sim, se ela fez o tratamento, se funcionou, como é que funciona isso? Claro, é assim, tem sinais que não vão desaparecer da íris, porque fazem parte da herança genética da pessoa, as predisposições genéticas. Então esses sinais estão impressos ali e não vão desaparecer. Conforme o tempo passar, vai ficar os sinais ali. A pessoa vai melhorar os sintomas, mas o sinal fica ali, porque é a herança genética da pessoa. Tem colorações que aparecem, por exemplo, de intoxicação, enfim, de outras coisas, colorações que aparecem que não é do olho. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela tinha uma coloração escura e um pouco alaranjada, mais do que o normal. E aí isso é intoxicação, estava na região gastrointestinal. Eu falei para ela, a gente tem que desintoxicar. Ela vem por cansaço e tal, né? E eu falei, o teu cansaço tem que desintoxicar, porque se desintoxicar teu corpo é capaz esse cansaço já ir embora. E é melhor do que dar alguma coisa para cansaço e não desintoxicar, exato. Porque não está resolvendo a causa, como tu falaste. Então a gente fez um tratamento só de desintoxicação, com alguns suplementos, clorela, enfim, e ela disse, não, eu vou tomar
certinho, ela já tinha uma alimentação boa, muito boa inclusive. Ela fez o tratamento, assim, depois de 3 meses ela voltou. Ela disse, eu voltei porque eu quero tirar foto da íris para ver como tá a minha íris. E geralmente eu aviso que os sinais eles demoram para mudar. E a gente tirou, nossa, tinha uma diferença assim muito visível. Muito visível. Nesse caso tinha uma diferença muito visível, porque o corpo desintoxicou. Então mudou ali a coloração. Houve uma limpeza no corpo, né? O terreno biológico que a gente fala, que é ali a corrente sanguínea, as células, né? Que estavam cheias de toxinas, enfim, houve uma limpeza. Então aquela coloração mais forte também enfraqueceu. E quando eu botei, ela mesma viu, nossa, como mudou, eu botei o antes e o depois. Ela mesma disse, nossa, como mudou a minha íris. Como mudou isso. Não precisou nem explicar pra ela. Não precisou nem explicar. É que ela já era terapeuta, ela já gostava. Ela tava cheia de energia, né, naquele dia. Já tava bem, se sentindo bem. Já tava se sentindo bem. Claro, inclusive ela disse assim, não, depois de 20, 25 dias fazendo o tratamento eu já estava melhor. A energia já tinha melhorado. Claro, ela já tinha alimentação boa, ela já tinha outras coisas. Então ela foi só inserir ali algum suplemento para ajudar o corpo a desintoxicar, desintoxicou. 20 dias ela já estava bem, mas continuou por 3 meses, voltou. E aí deu esse sinal na íris, deu para ver muito bem a diferença na íris. É verdade que dá pra perceber o tipo de pessoa que tem mais inclinação pro açúcar ou coisa do tipo, que tem uma necessidade maior de açúcar. Eu vi uma coisa sobre isso numa palestra. Dá pra perceber. Quer saber de açúcar ou quer saber de álcool junto? Não, álcool não, só açúcar. É que eu ouvi o palestrante falar sobre essa questão do açúcar, a tendência da pessoa. Claro. Não é que é a tendência, né? A questão é que a pessoa já comeu tantos alimentos que viram açúcar, a pessoa tem uma alimentação, muitas vezes que a base da alimentação é o carboidrato simples, não é nem o açúcar, mas o carboidrato simples, a massa, o pão, já vem açúcar que vira açúcar, né? E justamente o bolo, aí o doce, tudo isso. Então, muitas vezes na íris dessa pessoa vai se formando ali uma coloração laranja, numa região da íris próxima ao sistema gastrointestinal, vai se formando uma coloração laranja. E essa coloração laranja é um indicativo de que a pessoa consome ou consumiu muitos alimentos que viram açúcar no sangue. Né? Legal. E ela já tem aí isso já é um sinal adquirido. Né? Esse é um sinal adquirido. Ninguém nasce com uma coloração laranja. Isso foi de tanto... Se forma na caminhada. Se formou na caminhada. Então esses sinais que se formaram na caminhada já me indicam uma... E na nossa região aqui o pessoal nem gosta de massa, pão, né? Eu até vou virar a câmera aqui pro meu olho para dar uma olhada. É uma questão que a gente para e, como a gente bem falou no programa, são questões, terapias que não são muito conhecidas. Né? No caso da iridologia, a gente já ouviu, já é mais conhecida, o pessoal aceitou bem, Acho que isso aqui é viu essa questão da resposta legal. Mas teve uma questão que ela foi muito martirizada. O pessoal no começo aqui no Brasil, né? Década de 90, se não me engano, o pessoal meio que condenou, né? Mas hoje existe um conselho brasileiro de iridologia, o pessoal com vários iridólogos, vários terapeutas, né, atuando e com resultados, né, eficientes e comprovados, né? Isso que é interessante. Claro, primeiro a gente condena tudo que é novo, né? A gente condena e depois a gente peraí, realmente funciona? E aí tu vê tantos pacientes, né, dando comprovação, como tu acabou de relatar da tua paciente, né? Claro. Então isso aconteceu, né? E é normal, né? Eu tenho muitos clientes que me chegam assim, eu pergunto sempre para a pessoa, você conhece iridologia? E tenho muitos, não são poucos, que me dizem assim, olha, eu conheço mais ou menos, porque uma vizinha minha se consultou com fulano, não sei quanto tempo atrás, nossa, ela me disse que foi muito bom. Uma vizinha minha, uma irmã se consultou com não sei quem, e ela me disse que deu resultado. Então essas pessoas que deu resultado e que divulgam, então chega essas pessoas que muitas vezes não conhecem, exatamente, mas que de certa forma aí elas acreditam porque alguém de confiança falou, não, eu me tratei com isso. Eu fui lá, fiz a análise, me tratei com os tratamentos e isso mudou minha vida, me ajudou. E a maioria vem por indicação hoje? A minha maioria, como aqui em Garibaldi eu tenho bastante gente até por indicação.
Em Caxias, não faz tanto tempo que eu tô atendendo aqui, então o mais que eu tenho é por divulgação, tráfego pago, né, no Facebook, Instagram, enfim, que me atrai. Perfeito. Essas pessoas. E o objetivo do programa aqui também é trazer, divulgar, fazer conhecer, né, das terapias que são alternativas e que vêm ajudar as pessoas. Claro. Né, com comprovação. E qualquer pessoa pode fazer? Tem algum olho que tu não consegue fazer esse tipo de análise, alguma coisa desse tipo? Ou todo mundo pode analisar? Todo mundo pode analisar. Às vezes a pessoa passou por alguma cirurgia no olho, enfim, e ali tem alguma tem uma região lesão, então. que tem uma lesão. Mas isso a gente vê na foto, porque dá para diferenciar o que é um sinal de lesão de uma cirurgia e um sinal... Isso, sim. Um sinal iridológico, né? Então a gente consegue diferenciar. Então praticamente assim, é muito difícil. E tem idade? Tipo, criança, tu pode fazer? Pode fazer, mas o mais aconselhável é a partir dos 7 anos, porque ali tem uma formação já dos olhos. Tudo a partir dos 7 anos, Tudo viu? Verdade. É a lei, uma lei, né? É. É uma lei da natureza. A gente fala muito, outras, né, terapias vieram aqui, o pessoal a partir dos 7 anos, né? Então, É, finalização da encarnação E e tal. essa iridologia é um assunto muito interessante. Porque você vai pegar a causa do problema. A gente sempre ataca a consequência. Ah, porque dor de barriga. Mas de onde é que veio isso? ela vai ser verdade. A nossa medicina ataca sempre a consequência. A causa continua Claro. livre, caminho livre. É muito interessante. Eu tenho uma história que não é história, é real, né? E que é interessante, não é uma história muito assim alegre, né? Porque o que chega para nós no dia a dia muitas vezes não são Compartilhe. flores, né? Mas enfim, teve uma pessoa que me procurou, uma menina, acho que uns 20 anos, 20 e poucos anos, 20, 25 anos, agora não me lembro, foi ano passado. Ela me disse: João, eu quero fazer uma consulta e tal, queria que você me atendesse, quanto que é, enfim. Eu falei: não, vamos fazer. Olha, eu moro aqui em tal cidade, eu só teria como ir tal dia, depois no dia não deu certo. Eu falei: tu não consegue tirar uma foto online? Ela tirou online. A foto da íris esquerda ficou boa, a direita não ficou tão boa. E aí eu pedi de novo, ela não conseguiu, eu falei: não, tudo bem. Aí eu olhei assim, eu disse: nossa, aqui tem coisa. Tem uma linha na íris que a gente analisa, que fica marcada, a gente diz, a história ali da vida da pessoa. Fica marcado os eventos mais traumáticos que essa pessoa teve. Então não é sempre que eu faço essa análise, porque às vezes não corresponde fazer. Às vezes não corresponde fazer. Mas naquela íris eu olhei, tinha um sinal ali, um sinal muito escuro, uma mancha bem na linha ali da Chamava linha. muita atenção. Chamava muita atenção. Aquilo lá era o que mais chamava atenção. E essa pessoa, a queixa dela era depressão. Né? E aí nós assim, foi a consulta e tal, fui falando, e eu falei: fulana, tem uma questão aqui que me chama muita atenção, na verdade é a mais que me chama atenção na tua íris. Que é essa questão aqui dos 9, 10 anos de idade. Você lembra alguma coisa que aconteceu? Se você não quiser falar o que é, não precisa nem falar. E tu dá ainda idade. Mais ou menos. Mais ou menos. Nesse caso, sim. Fazer. Nesse caso estava muito bem definido. Muito bem definido. Então, eu falei 9, 10 anos de idade, ali aconteceu alguma coisa. Quando eu falei, ela se emocionou, desabou. Né? Isso é consulta online, desabou. E ela disse: não, nessa idade meu pai e minha mãe se separaram. E ela teve que cuidar da mãe, que ficou enferma. Ou seja, tem uma fase muito difícil. Ou seja, foi um período da vida dela que marcou muito ela. Traumático. Traumatizou muito ela. Tanto pela separação dos pais, como também pós-separação. O trabalho que ela teve que fazer de uma menina de 10 anos. A responsabilidade que ficou na mão dela. Nossa. Gente, então... Sobrecarregou, né? E onde que estava a causa da depressão dela? Estava ali. Claro, tem a causa do intestino, tem que melhorar, enfim, produz a serotonina, tudo isso a gente analisa. Mas ali estava a principal causa. Ele estava nesse evento traumático. E aí a gente tem as ferramentas. Né? Tem as ferramentas, tem os florais, por exemplo. Como vai trabalhar o trauma de uma pessoa com florais? Se realmente necessita, como no caso dela eu falei, não, procura um acompanhamento, um psicólogo, sabe? Eu tomo tal remédio para depressão. Não pare de tomar o remédio, continua, porque estava uma situação já não uma situação muito controlável, sabe? Estava meio instável, estava desequilibrado, estava bem desequilibrado. Eu notei isso, falei: não, continua com o remédio, vai tomando, vai fazendo o tratamento, depois com o tempo tu vai falando com o médico para, né, conforme tu for melhorando, tu vai falando com o médico para fazer o desmame
desse remédio. Certo. Sabe? Porque isso é muito curioso, sabe? Isso é muito curioso, mas tu vê que ali foi na causa, era um evento traumático. Então nem sempre. A íris é assim, ó, tem íris que eu olho, bate a foto, olhou a íris, deu 1 minuto. Tá aqui, é isso aqui. Tem. Achou, não tem muito mistério. Esse mapa não tem muitas ruas, muitas placas, entendeu? Não tem muito mistério. Tem íris que tem que dar uma analisada, porque tem mais sinais, então ali tem que ir analisando como é que é os sinais, a coloração dos sinais, enfim, então Perfeito. é um trabalho, tem íris que é mais fácil de analisar e tem íris que é um pouco mais difícil, é mais complexo, entende? Então tem que fazer uma análise mais profunda, analisar um pouquinho mais. E tem íris que não, tira a foto ali, vê ali, não, isso aqui... Caramba. É isso, tá na... É mais simplificado. É mais simplificado, tem mapas que é mais simplificado. Fantástico. Essa analogia que tu fez, eu fiquei imaginando aqui o quanto a gente tem ferramentas na nossa mão, né, por várias terapias, essa da iridologia que tu falou agora. Já pensou tu tem um mapa para te seguir, porque na grande maioria das vezes... Um mapa da alma, muito bem colocado. Na grande maioria das vezes, um médico ele tem no máximo um raio-x. E meio mal desenhado ainda daqui a pouco, né? Então assim, e a gente tem mais uma ferramenta aqui, entende? Então assim, olha que interessante isso. É, porque a gente já fala trocentas vezes aqui que o que se manifesta no corpo físico é aquilo que a gente está vivenciando em espírito. E aí, de alguma maneira, vai explodir aquilo, vai ter que sair aquilo, vai ter que limpar aquilo. Então, por isso que a gente pode reforçar e confirmar, na verdade, que os olhos, eles são realmente as janelas da alma, que mostra ali o que é que está acontecendo por trás dessas coisas físicas todas e de que forma que a gente pode colaborar para eliminar, né? Com certeza, com certeza. Não, a análise da íris é muito interessante, porque ela vai desde aspectos físicos, orgânicos, comportamentais e mentais, psicológicos, enfim. Então tem muitos mapas. Eu falei de 2 mapas. Eu falei do mapa orgânico e do mapa comportamental, que é o que eu utilizo. Mas tem mapas de iridologia lá do ciclo de Krebs, por exemplo. Tem mapas da iridologia sobre os chakras. Ah, que tri! Tem vários mapas na iridologia. Muitos mapas, né? Claro, os mais utilizados é o orgânico do Bernard Jensen e o comportamental. Né? Que é o que se encaixa ali, fica mais visível, né, para fazer a análise, para chegar ali no resultado. Um complementa o outro para te fazer a análise daí. Um complementa o outro. Mas tem muita gente que trabalha só com o mapa orgânico, e tem muita gente também que trabalha só com o mapa comportamental. Que a pessoa é especializada em trabalhar com mapa comportamental e quer tratar ali com os florais. Então ela Veja quanta gente deve para essas pessoas que descobriram isso que hoje a gente pode usar, benefício da saúde, da vida das pessoas, né? Olha como isso é importante. Essas descobertas, são situações assim, mas aí eu volto a bater nessa tecla aqui, que é uma questão que a gente tem essas ferramentas, só que elas não são divulgadas. Concorda comigo, João? É muito pouco divulgadas, né? Agora que começou uma ascensão, né, aos pouquinhos, então é interessante que a gente tenha essas ferramentas, né? Semana passada a gente teve também o pessoal que veio aqui falou de Theta Healing, entre outras, florais, a gente falou, e a gente foi desbravando aí esse mundo, né, de terapeutas, né, Cláudia? Que a gente viu que é um mundo muito amplo, né? Muito amplo. Com oportunidades e que a grande maioria às vezes não conhece, né, João? Como tu bem falou. Mas é interessante, Paulo, nós temos que lembrar que a medicina milenar chinesa ela trabalha com várias terapias há muito tempo, né? Então talvez nós aqui estamos muito acostumados a pegar a caixa de um remédio, tomar aquilo lá e achar que a gente vai resolver os nossos problemas desse jeito. Daí é que a gente falou, quer coisa fácil, né? Vai tomar um remédio, vai fazer um tratamento para o estômago, 30 dias. Aí tu vai ficar mais 30, 60 dias legal. Aí tu não tratou a causa, tu vai ter que voltar a tomar aquele remédio. E assim por diante, né? Quando não acontece um remédio resolver uma bronca e cria outra. Piorar a situação. Um efeito colateral. Os remédios têm efeitos colaterais. E muitas vezes o que está enraizado, isso é interessante, a gente tem que divulgar e conscientizar as pessoas das ferramentas que as pessoas têm. Mas também só pegando essa parte do remédio, porque tem um pensamento, a gente não é contra remédio e inclusive em algum momento que precisar a gente só temos que ser utiliza dentro de um equilíbrio, dentro do que a gente acredita e do que a gente tem visto na prática.
Mas, por exemplo, o que pra mim eu não aceito é uma pessoa que me chega e diz assim, eu tive depressão há 15 anos, faz 15 anos, agora eu não tenho mais depressão. Ah, então tá, tu conseguiu curar a depressão? Não, sim, eu tomo remedinho toda manhã e eu tô... Há 15 anos. Eu tô curado da depressão. Não, a pessoa não tá curada, porque se ela para de tomar o remédio, em questão de 1 mês, 2, os sintomas começam a voltar. Sim. Entende? Então isso tem que conscientizar as pessoas, que o remédio ele é muito bom para cortar o efeito, enfim, momentâneo. Mas que também a cura é quando a pessoa não depende mais daquilo. Aí a pessoa está curada. Então, se a pessoa parou de tomar o remédio e a pessoa voltou a ter os sintomas, é porque justamente não foi visto a causa. E é necessário investigar, é necessário tratar. E isso existe em várias ferramentas. De nenhuma forma a gente é contra os remédios, enfim, a gente inclusive acredita que se complementa. Como a gente escuta muitos relatos de pessoas que tiveram tal e tal doença mais severa e a pessoa diz assim, não, eu fiz o tratamento alopático, mas eu também tomei suplemento, eu tomei florais, eu tomei homeopatia. Ou seja, deu certo. Sim. Deu certo. Um complementou o outro. Um complementou o outro, entendeu? E a pessoa está bem. E a pessoa não está mais dependendo nem do remédio e nem do tratamento natural. Ou seja, a pessoa melhorou. Isso não importa. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Né? É importante que as pessoas, elas... geralmente a gente não faz isso, mas ter curiosidade sobre si mesma, sobre aquilo que está acontecendo contigo. Manifestou um sintoma, a pessoa já precisa, né, a pessoa que estuda, enfim, que busca algo a mais, ela precisa ter essa consciência de analisar isso que está acontecendo com ela. Por que será que nesse momento, o que aconteceu, pelo que eu passei nesse momento que acabou me gerando um sintoma? Porque daqui a pouco vai surgir esse problema fisicamente mesmo, ou, né, ou de outro tipo de tratamento. Mas a gente não tem essa curiosidade, dá aquela dor de cabeça que a pessoa quer se livrar da dor. Ela não quer sentir a dor, assim como uma dor emocional. A gente não quer sentir a dor emocional, a gente não dá o tempo daquela emoção pertencer e depois se esgotar, né? A gente quer eliminar, botar, não, isso eu não quero sentir, isso eu não quero sentir. Então a gente se conscientizar de observar o próprio corpo, porque ele que dá as respostas pra gente, é ele que traz as informações de como que a gente tá vivendo a nossa vida. E a gente acaba não fazendo isso, né? Verdade, verdade. Aí vai pra iridologia agora, todo mundo, gente, porque depois eu te mandar a foto do meu olho. Hashtag todo mundo tirando foto, depois mandando pro João. É um costume que se tem, né? É um costume. É um costume que se criou, de geração a geração, né? De simplesmente buscar uma forma de cortar o efeito ali e não tratar. Então, quanto tempo a pessoa não tá com aquela dor de cabeça? Isso, às vezes, é duro, porque às vezes faz 10 anos, 15 anos e a pessoa sofre de enxaqueca. Tem prisão de ventre, constipação. Tem gente que inclusive essa semana não, faz umas 2 semanas chegou uma pessoa e sentou e a primeira frase dela foi assim: vou tentar outro tratamento. Ou seja, a pessoa, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu falei pra ela, o que está acontecendo? Me explica. Foi emoção. Já tem uma pressãozinha aqui, me explica, né? Mais um tratamento, me explica o que está acontecendo. Não, faz 10 anos que eu tenho tal e tal problema, não sei o que, não, olha, sou remédio, faço isso, não sei o que. Mas enfim, e aí na Iris a gente pôde investigar que tinha uma condição ali, era um caso de constipação e tinha uma condição do sistema nervoso muito constrito, ou seja, uma pessoa que, sabe, muito fechada, que segurava tudo aqui. Tinha uma condição ali pela coloração do sistema gastrointestinal, tinha uma condição já de hipocloridria, ou seja, uma hipoatividade do sistema gastrointestinal, faltava enzima, faltava o ácido clorídrico, enfim, já tinha uma hipoatividade. Então eu falei para ela assim, ó, eu vou te passar um tratamento completo, holístico, visando tanto a parte emocional, o teu sistema nervoso, com os florais, mas a gente vai colocar alguns suplementos, como fibras e outras coisas para ajudar o teu intestino. E também vou te dar algumas sugestões. Eu não sou nutricionista, mas nas minhas recomendações, eu trabalho muito com recomendações de alimentos. Porque tem alimentos que vão trancar. Então a pessoa que está trancada, ela tem que evitar esses alimentos. Então eu coloquei ali alguns alimentos, falei assim, ó, evita esses alimentos. Nossa, mas é o que eu mais como. Então tá, entendeu? Mas de repente, nesses 10 anos nunca ninguém chegou ali e falou para a pessoa que esse alimento ele causa isso, que dentro de um padrão de saúde a pessoa pode comer no equilíbrio, mas quando a pessoa está tratando por 2, 3 meses, de repente tem que evitar. Isso se chama trofoterapia, que é a cura através dos alimentos. Ou seja, saber o que cada alimento causa no corpo. Então isso eu tenho uma lista lá que eu
que eu coloco, o sistema digestivo, o que vamos tirar para melhorar esse sistema digestivo? Quase tudo. Então, o pessoal me olha e diz assim, o que eu vou comer então? Não, eu digo, não, aqui tá a lista. Aqui tá a lista, porque na lista eu já coloquei os alimentos que a pessoa pode comer. Os alimentos, que alimentos que a pessoa pode comer? Os alimentos naturais, assim, tipo... Todos os vegetais, verduras, arroz integral, tudo que é natural, sabe? Fruta, tem um monte de variedade. Ele deveria ser encarado como um remédio que a gente está colocando pra dentro da gente mesmo. Um remédio natural, Claro. uma cura natural. Mas a gente não olha aquele queijinho frito ali, aquela gordurinha na carne. A gente não olha pra esse tipo de coisa. Claro, isso é um princípio, o Hipócrates já dizia isso. Isso é um princípio da medicina natural. O alimento tem que ser o remédio. Então, tem alguns alimentos que a pessoa tem que fazer uma restrição por um período de tempo, né? Às vezes não é para a vida toda, por um período de tempo, que a pessoa faz a restrição ali, faz o tratamento, e conforme for melhorando, a pessoa vai incorporar ele de novo. Mas devagar, né? Devagar, e aí a pessoa tem que ter ali a consciência de que ela tem que ter um equilíbrio, de que ela não vai poder consumir aquele alimento talvez todos os dias, mas 1, 2 vezes por semana, enfim, 3. A pessoa tem que ter essa consciência, e a gente faz isso, coloca essa luz. Porque às vezes a pessoa não tem essa luz. Entende? Às vezes não tem essa luz. Às vezes a pessoa não sabe que um alimento pode estar causando. E às vezes a pessoa tem... Vou dar um exemplo para vocês entenderem, vocês não me levem a mal. Se vocês sofrem com esse problema, algum de vocês, tá? Às vezes a pessoa tem lá a sua sinusite, sempre atacada, enfim, de repetição, e tem muito muco, inflamação. E ela trata 10, 15 anos. Às vezes a pessoa tem a vida toda isso. E ela não sabe que um dos alimentos mais mucogênicos que tem são os lácteos. Nunca falaram para ela. E ela continua comendo lácteo e continua... E às vezes não come o leite, ela diz, eu não como leite, mas aí come o queijo, come a manteiga, o chocolate. Margarina. Então, assim, durante o tratamento tem que fazer uma... E depois que curar, melhorar, Isso pode é voltar a muito comer. legal, gente, porque pensa bem, não é normal a gente estar assim, não é normal ter a doença, ter a enxaqueca, ter a sinusite, não é o normal, e a gente se acostuma. Tudo bem, vai lá e compra como chama? Um Deconjex, não sei lá o quê. Eu não queria falar a marca, mas tudo bem, agora foi. Desculpa. E a pessoa se acostuma com isso e convive com isso. E quando ela faz essa... Porque é tipo uma reeducação que tu faz alimentar. A pessoa nem... Às vezes ela toma tanta consciência de si, do quanto ela melhorou, que ela não volta mais pros antigos hábitos. Porque ela realmente não faz mais sentido pra ela aquilo, né? E aí beneficia a saúde holisticamente, né? Beneficia. Uma vez uma pessoa falou que o nosso organismo ele tem condições de combater várias doenças. Só que, tipo assim, pegando a nossa região aqui, a maioria que faz uma alimentação cultural mais baseada em massas e pão, muitas vezes a gente está com o nosso organismo inflamado pela má alimentação. E daí o nosso organismo está combatendo aquilo que a gente não se alimentou direito, né? E com isso ele não consegue combater outras coisas, né? Claro. A gente mesmo que tá lutando com o próprio corpo, gente. Mas eu queria fazer uma pergunta pro João. O João comentou aqui, né? Então a gente vê que não é só a questão da iridologia, mas existe ali vários estudos que agregam isso, que tu comentou que se chamava de naturopata, que envolve ali terapeuta holístico, fitoterapia, florais, são várias técnicas e várias ferramentas para atuar. Como é que você chegou nessa parte de terapia? Quando é que surgiu esse gosto de terapia? Eu acho que como a maioria das pessoas, né? A gente fica doente, vai procurar, não acha solução, e aí até que acha um naturopata, um terapeuta, que nos apresenta aí a solução e dá resultado. Então, Chegou pela dor. Cheguei pela dor. Foi pela dor, não foi pelo amor. A dor ensina mais ligeiro, né? A dor ensina. Então, tive alguns problemas de saúde, uns problemas que demorei um pouco para recuperar. Fiz tratamentos que não tive resultado, praticamente nenhum, assim, tratamentos alopáticos, não tive praticamente resultado. Então, um dia um amigo me disse, vou te levar num iridologista. 2020. Sinceramente, em 2020 eu nem sabia que iridologia existia. Olha só. E aí, tirou a foto do meu olho e o cara começou, não, teu corpo faz isso, tem esse sintoma, o teu sistema nervoso está assim,
acontece isso, eu digo, como é que esse cara sabe tanta coisa? Quem que contou pra ele? Meu amigo falou pra Não, ele. será que ele falou? Esse cara é bruxo. Tem gente que pensa. Mas enfim, ele foi fazendo assim a análise, eu disse, nossa, como ele acertou muito, sabe? Ele acertou ali 80%, 70% ele acertou. 30% não é que ele não acertou, é que às vezes faz parte das predisposições e a gente não tem aquele sintoma. Nem se dá conta. Nem se dá conta. Então não é que ele não acertou. Tá lá como predisposição, mas não tinha sintomas. Então foi aí que começou. Eu fiz um tratamento com florais, enfim, e outras coisas que ele me deu, assim, da naturopatia, né? Como que a naturopatia engloba fitoterapia, aromaterapia, florais, ortomolecular, enfim, tudo isso é englobado pela naturopatia. A naturopatia abrange todas essas ferramentas de tratamentos. Então ele me deu um tratamento com alguns suplementos, plantas, algumas coisas que eu fiz em casa e os florais, e comecei a melhorar. Olha só. Comecei a melhorar, claro, não foi assim. Né? Sim. Ele não me disse, não, 3 meses de tratamento. Ele me disse. Ele deve ter pensado assim, não, 3 meses ele vai fazer. Se eu falar que precisa mais, ele não vai fazer. Fiz os 3 meses melhorado, já uns 40%, 50%. Ele disse, olha, eu vou te falar. Aí quando eu voltei, ele viu que eu tava empolgado. Ele disse, eu vou te falar a verdade, o tratamento é um pouquinho mais... Tu não faz esses 3 meses, não tem como fazer 6, não tem como fazer 9. Sim. Então foi ali que começou. E ali fui fazendo o tratamento, fui melhorando. E melhorei. E aí o cidadão lá ganhou um concorrente. Agora tem um concorrente. Ganhou. Resolveu estudar isso. Ganhou. Resolvi estudar. Logo depois aí eu já comecei a estudar e aí... Tu era de outra área completamente diferente? Fiz o primeiro curso online. Eu era de outra área. Mudou Trabalhava a completamente. parte financeira. Nossa, que mudança Que legal. interessante. Tu vê como é que pode, né? Mas tu só olha no olho do cara já sabe se ele vai se lograr ou não. Aquela Quase isso, manchinha quase. ali, Aquela manchinha Essa ali. manchinha... Melhor não. suspeita, né? Pessoal, olha só, a gente está encerrando o nosso programa e aqui o Rudy me passou agora, nós vamos ter uma situação, quarta-feira agora, dia 22/5, uma live beneficente aqui na Rede Chimarrão, em prol da ajuda do nosso amigo Thiago Paim. Quem vai coordenar, não é, Rudy? É o João Luiz Nunes, isso? Então, pessoal, quem puder assistir a live aqui pela Rede Chimarrão, é por uma boa causa, tá bom? Então, João... olha só, o tempo aqui voa, né? Finalizamos mais um programa aqui. A gente quer de coração agradecer a tua participação. Depois tu vai deixar os teus contatos aqui, né? Se tu quiser falar agora, também já o pessoal já pega o teu contato, teu WhatsApp, teu telefone. Maravilha, Por favor. posso passar meu WhatsApp também. Gostaria. Instagram. Pode falar que o pessoal vai ouvir, não. Eu gostaria de, antes de passar o contato, agradecer imensamente pelo convite. Obrigado, nós que Eu agradecemos. gostei muito do programa, eu achei muito construtivo. Obrigado. Realmente eu vi os temas que estão sendo tratados, eu acho que são temas de relevância para que a gente construa ali uma sociedade conscientiva de coisas que se pode fazer. Perfeito. Coisas que se podem fazer para melhorar como ser humano, como saúde, desde aspecto físico e emocional. O meu WhatsApp é 549-9657-5913. 59? 13. Repete aí. 549-9657-5913. 13. Isso. Perfeito. E o Instagram é Pradella Iridologia, Com 2 L's. com 2 L's. E Perfeito. tudo está no nosso site já, os contatos dele também, caso precisem. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E, sendo assim, chegamos então ao final de mais um programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Como sempre, agradecemos primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui na noite de hoje, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, muito obrigado de todo o coração pela paciência, pela audiência. A todos vocês, muito obrigado, uma excelente e próspera semana. Fiquem todos com Deus. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.